essa nossa aula de hoje, que deveria ter sido online, né, ao vivo, acabou por sendo dessa forma gravado. Peço desculpas mais uma vez, e graças a Dona Nete a gente ficou sem internet, né? Bom, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante recorrente na OAB, um assunto importantíssimo na atualidade, né? Nas últimas provas da OAB, nas últimas 5 provas da OAB, em matéria de direito internacional, a gente teve uma questão sempre de refugiados. Então, é importante a gente falar sobre essa temática de refúgio e imigração. E hoje a gente vai começar, então, a falar nesse tema, que é um tema de bastante relevância, né? Eu tenho uma certa vivência na área já, sou pesquisadora desde 2012, 2011, na área. Trabalhei no CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça, por 2 anos. Coordeno, né, o nosso Observatório dos Direitos do Migrante, da Unisanta. Então a gente tem lá essa área de pesquisa, além de ser presidente nacional da Comissão de Direito dos Refugiados do IBDFAN, onde eu também sou diretora nacional. É importante a gente falar sobre essa questão também, porque perpassa sobre a nossa própria história, né? Então, a gente vai, ao longo desse bate-papo, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês acompanhassem na tela algumas fotos, algumas reflexões que a gente vai fazer. Também eu vou passar um vídeo para vocês se interarem um pouquinho sobre o assunto. Bora lá, pessoal! Então, só para mostrar para vocês, esse é o nosso logo do Observatório dos Direitos do Migrante e está lá na sala 107F. É importante vocês visitarem, né, e conhecerem o nosso observatório, onde há pesquisa, né, e pesquisadores também trabalhando de forma bastante atuante com relação à temática. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é que migrar é um direito, né? Então, não existe crime por migrar, é do ser humano, né? Todos nós, na nossa história, enquanto seres humanos, migramos, né? Então, é bastante comum a gente ouvir esse tipo de fala: mas eles não podem estar aqui. Então, somos todos filhos, netos e bisnetos de imigrantes, né? Migrar é um direito. Quem migra é quem sai do seu país de origem, né? E aí os refúgios estão contidos na migração, assim como a imigração está contida na migração. Refúgio, então, quem pede refúgio tem uma série de características que a gente vai ver, e na imigração também uma série de características, assim como na emigração, como a gente já falou na matéria de nacionalidade. Mas eu gostaria de primeiro dar essa mensagem para vocês de que migrar é um direito. Angelina Jolie, embaixatriz dos refugiados pelo Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, disse recentemente em um vídeo que um refugiado tem em média 1 minuto para sair de casa. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão, né? O que vocês levariam? Façam esse exercício, é importante para a gente ter isso refletido, né? Peguem um pedaço de papel e caneta, que a gente vai fazer uma contagem de tempo. Quanto tempo vocês colocariam, o que vocês levariam se vocês tivessem somente 1 minuto? A gente tem aí algumas reflexões para fazer, então é importante que vocês façam esse exercício. Pessoal, fazendo essa reflexão do que vocês levariam se vocês tivessem 1 minuto, né? Essa é a grande dificuldade dos refugiados. Quando a gente faz essa lista, a gente coloca
Eu levaria fotos, eu levaria os meus animais de estimação, eu levaria algumas roupas, eu levaria bateria de celular, bateria extra, carregador, máquina fotográfica, documentos, os meus diplomas, a minha carteira de vacinação, alimentos, cobertores, enfim. Dá tempo de fazer tudo isso em menos de 1 minuto, né, que é o tempo médio? Será que a gente consegue achar na nossa casa a pasta onde estão os documentos? Será que a gente consegue pegar os nossos animais de estimação, carregar, colocar tudo numa mochila e ir embora? Então, enquanto eu estou falando isso, já passou 1 minuto, pessoal. Enquanto eu estou passando isso, a gente estava ainda procurando na primeira pasta de documentos, né? Então, para vocês verem a dificuldade que um refugiado tem. E quando eu recebo essas pessoas, lá na Cruz Vermelha, onde eu ainda trabalho, essa é a retórica deles, né? Essa é a fala deles. Olha, eu não tive tempo. Eu não entro no mercado de trabalho porque eu não tenho currículo, eu não tenho como provar através de certificados. Eu atendi, é um caso real, que eu sou uma psicóloga. E eu aqui, eu sou faxineira, e nada contra faxineira, hein? Sou filha de faxineira. Mas ela falou isso, né? Então, assim, olha a dificuldade que a pessoa tem ao voltar, ao entrar nesse seu país de origem, né? Ao fazer esse tipo de situação, e aí a pessoa não tem como voltar para o seu país de origem para pegar o documento que ficou, porque o prédio que ela morava caiu, porque jogaram uma bomba no prédio, né? E aí a pessoa vai embora com seu filho nos braços, e eu tenho filho, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu pegaria seria o meu filho e as coisas dele. Eu deixaria para trás muitas coisas, né? E eu sou mãe de 4 gatos, como é que seria isso? Como é que ficariam os meus gatos? Será que eu consigo carregar 4 gatos? Claro que não, pessoal. Então, assim, a gente deixa os animais de estimação pelo caminho. E quem gosta de animal sabe muito bem o que eu estou falando agora. Morre-se um pouco pelo caminho, porque você tem perdas, né? É um familiar que morre, é um amigo que morre, são os animais de estimação que ficam para trás. E você vai seguir esse caminho a pé, muitas vezes, morrendo por dentro, porque você vai lembrar na noite fria, quando colocar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar das pessoas que se foram, você vai lembrar dos animais de estimação que deixou, né? E você vai lembrar de tudo o que passou. Porque não é opção ficar em casa. Eles vieram para cá para roubar nossos empregos. Mentira, pessoal. Pergunte para refugiado, ele quer voltar para o país dele. Não é opção. Ele saiu para sobreviver. Ele não tinha qualquer alternativa. Ninguém sai de casa com a roupa do corpo e fala: tchau, vou agora para o Brasil. Uou, que legal, que país bacana, né? Que país justo, livre, solidário, cheio de oportunidades, né? A pessoa chega porque é o lugar que ela tem para ficar com vida. É isso. Essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Então, a nossa retórica tem que mudar. A gente só pode falar do outro se a gente conhece a história do outro, pessoal. E não do que a gente acha, né? Tem muito achismo no nosso país. Muita gente se diz especialista e não é especialista de nada. É especialista de Facebook. Não sabe o que está por trás disso. Por que a pessoa sai de casa? Por que as pessoas migram? Por que as pessoas emigram? Por que as pessoas vão sair do seu país de origem para buscar refúgio? Tem vários motivos. Mas estejam certos de uma coisa: ninguém sai de casa por acaso. Ninguém sai de casa porque quer. Ninguém abandona sua família, suas raízes, suas fotos, enfim, sua vida porque quer, pessoal. É porque não tem opção, porque é uma questão de sobrevivência, ok? Então essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. Agora, pessoal, entrando na parte efetivamente jurídica, né?
Quem é o refugiado? Porque a gente ouve muito falar de refugiado, mas poucos explicam quem é o refugiado. O refugiado, pelo Estatuto de 1951 da ONU e pelo Protocolo de 1967, que a gente vai falar daqui a pouquinho, diz que refugiado é aquela pessoa que sai do seu país, ou seja, sai do seu país de origem, precisa cruzar a fronteira. Aquela pessoa que só desloca do norte para o sul, ou do sul para o norte, ou do sul para o leste, ele é um deslocado interno. Agora, refugiado é aquela pessoa que sai do seu país, atravessa a fronteira com um bem fundado temor de perseguição. Ou seja, não é um medinho, pessoal. Tem que ser bem fundado, tem que ser bem argumentado, tem que ser provado que existe uma perseguição. E é fundado em 5 motivos básicos: raça ou etnia. Aqui eu não gosto da raça porque eu acho que é raça humana, né? E todos somos humanos. Mas a questão da etnia, em muitos países isso é muito forte, né? Então a gente tem questões étnicas bastante complicadas no Iraque, né? No Irã, questões étnicas em vários países africanos, né? Onde há questões tribais centenárias. E aí, se a pessoa ela é de uma certa etnia, ela acaba sofrendo sim retaliação, acaba sofrendo perseguição por conta de ser dessa etnia. Um segundo motivo é o religioso, né? Religião. Então, se você, por exemplo, na Índia, se você é cristão, você pode ser perseguido por isso. Atendi vários indianos que eram padres, né? E que vieram para o Brasil por conta de perseguição, né? Então, existe perseguição por conta de ser islâmico em vários países, né? Então, um dos motivos é justamente religioso, principalmente em países teocratas, onde há, por exemplo, uma obrigatoriedade de você seguir a religião X, né? E se você não segue essa religião, você segue uma religião pagã. E sendo essa religião pagã, você acaba sofrendo consequências por isso, né? Então, por várias vezes, eu tive relatos de refugiados, né, que estavam no Brasil, que chegaram ao Brasil e que, por exemplo, saíram de Bangladesh, né? E que lá existe uma perseguição, principalmente em pequenas cidades, em que a pessoa tem que sair do país para ela não ser morta, né? Eu peguei um caso uma vez de um rapaz que ele pregava na praça, então ele levava a Bíblia e lia trechos da Bíblia, e ele foi apedrejado, né? Ele quase morreu, quase foi linchado, ele conseguiu fugir. Quando ele chegou na casa dele, os perseguidores chegaram até ele e incendiaram a casa, né? Então foi uma situação assim bastante complicada. Foi uma situação que o deixou muito fragilizado, né, enquanto ser humano. Tanto é que ele tinha alguns problemas psicológicos por conta disso. E é muito triste, né? Você ouvir um relato desse e ele deixou tudo, né? Ele deixou a família, deixou irmãos. E ele fala: eu acho que eu nunca mais vou vê-los, né? Porque eu não tenho como voltar no meu país. Então, essa questão de religião ela também é bastante complicada. Existe também a perseguição por conta de nacionalidade. Tem países que estão em conflito, por exemplo, e aí um país invade o país do outro e toma o poder. Aquelas pessoas, os nacionais daquele país tomado, eles são perseguidos, né? Então a gente tem situações históricas, basicamente no continente africano, onde a gente vê essa questão da nacionalidade bem pontual, né? Onde, por exemplo, quando teve a dissolução da União oh meu Deus, da União Soviética, a gente teve pessoas nacionais de vários daqueles países da Rússia, né, que hoje são vizinhas da Rússia, mas que porque a Rússia queria tomar
esses países acabaram então entrando, né? Tipo Uzbequistão, Quirguistão, Turcomequistão, as pessoas daquele país acabaram sendo perseguidas, né? E foram consideradas refugiadas em diversos países porque foram perseguidas, né? Uma outra questão também, um outro motivo, né, que está lá elencado no Estatuto de 1951 e no Protocolo de 67 da ONU, é a questão da opinião política, né? Então, por exemplo, você ser jornalista em Cuba, você pode sofrer aí perseguição. E eu concedi, na época, vários relatórios no CONARE de pessoas que tinham blogs, de pessoas que tinham jornais espúrios, né? Que falavam mal, por exemplo, do Fidel Castro, da família Castro, né? E foram perseguidas por isso, né? Muitos foram presos, muitos conseguiram sair da prisão um tempo depois, mas não conseguiam trabalhar de novo como jornalistas. E aí, por conta disso, vieram para o Brasil, né? Pararam aqui e pediram refúgio com base na opinião política, né? Então é sim o motivo. Você não precisa ser político para ser enquadrado nessa questão, tá? Agora, por exemplo, na Venezuela, eu atendi uma família de venezuelanos que foram enquadrados como motivo opinião política. Por quê? Porque o pai dessa família, né, o pai desses filhos que estavam aqui no Brasil, ele era político na Venezuela e ele era do partido dissidente. Ele foi morto e avisaram essa família: acho melhor vocês saírem porque vocês serão mortos também, né? Então, a opinião política não era nem deles, era do pai, né? Porque ele era do partido. Mas por conta disso, eles acabaram então tendo que fugir do país e buscar refúgio, né, no Brasil por conta disso. Uma outra questão também interessante é o enquadramento no pertencimento ao grupo social, né? Esse é o quinto motivo oficial da ONU, pertencimento a um grupo social. E aqui, pessoal, já caiu na OAB uma questão relacionada a isso. Pertencimento ao grupo social é grupo vulnerável, né? Então aqui eu posso colocar de grupos vulneráveis: idosos, crianças, mulher, né? Grupo social também, LGBTI+, que foi inclusive o tema do meu doutorado, vai sair um livro agora sobre essa questão, né? Então, refugiados LGBTI+, são aqueles que são perseguidos em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero, né? Da mesma forma, como enquadrar a mulher como grupo social? Ela é vulnerável em vários países. Então, eu tive um caso de uma moça africana que pediu refúgio no Brasil. Quando eu fui perguntar o motivo, ela falou assim: olha, porque eu sou mulher, porque no meu país, eu estando já com 20 anos, sem ter casado, eu sou vulnerável, né? Eu sou perseguida, eu posso ser estuprada, né? Existe uma perseguição por conta disso. E existe um tabu social, porque o pai dela ele é de uma linha, né, que acredita que se a filha não é casada com essa idade, ele pode estuprá-la, né? Assim como o irmão, assim como o filho, o tio, os primos e assim consequentemente. E ela estava apavorada e o pai já tinha avisado: ó, dia tal vai ser a sua iniciação, né? E ela fugiu antes desse dia. Por quê? Porque ela não queria passar por essa situação, né? Como enquadrá-la? Ela está sendo perseguida? Está sendo perseguida pela família, né? E é algo real, né? É algo que acontece no seu país. E por quê? Porque ela faz parte desse grupo social, né? Grupo social mulher. Da mesma forma, imagina um homem gay em um país árabe. Ele é refugiado, né? Ele tem que sair do país para pedir refúgio, para pedir segurança, ok? Então, esse é o quinto motivo pela convenção e pelo protocolo. Aí a gente tem uma outra situação que são as graves violações de direitos humanos. Nas graves violações de direitos humanos,
Aqui é aplicado somente no âmbito da América Latina, pessoal. Perdão, no âmbito das Américas também, de uma forma geral, mas eu nunca vi outros países que não sejam da América Latina aplicando isso, tá? Essa motivação, por isso que a gente acaba falando da América Latina. Mas deixa eu falar o que seriam essas graves violações de direitos humanos. São aqueles países que fazem graves violações. Por exemplo, Venezuela. A atual situação de hoje da Venezuela é típica de grave violação de direitos humanos. Ou seja, os venezuelanos estão saindo do seu país? Sim. É por razão de raça e etnia? Não. Religião? Não. Nacionalidade? Não. Opinião política? Não. Pertencente ao grupo social? Não. A grande maioria não é político. A grande maioria não é filho de político. Mas, por conta da falta de comida, falta de acesso à saúde, tem graves violações de direitos humanos. O país, por estar fechado, não deixa a Cruz Vermelha entrar, não deixa o Médicos Sem Fronteira entrar, não deixa ações humanitárias para ajudar essas pessoas. Né? E aí a gente tem as graves violações de direitos humanos, que acaba sendo um leque grande, né? Acaba sendo muito importante para que essas pessoas sejam acolhidas. Então, o grande exemplo aí, hoje, no Brasil, é a aceitação de refugiado venezuelano por esse motivo, de graves violações de direitos humanos. Essa é a legislação que a gente está estudando de uma forma reduzida, claro, né, resumida, que ela é bastante extensa, mas a primeira delas é o Estatuto dos Refugiados de 1951 da ONU. E por que ele surgiu em 1951, pessoal? Ele surgiu em 1951 pós Segunda Guerra Mundial. E foi um momento em que abriram-se os portões, né? E verificou-se justamente isso, né? Que as pessoas não sabiam brincar de guerra, né? E que ultrapassaram todos os limites possíveis e imagináveis. E verificaram que as pessoas que fugiram da Europa na Segunda Guerra Mundial e foram se refugiar em outros países, fugiam por conta de raça, etnia, de religião, né, de opinião política, de pertencimento a um grupo social, né, e de nacionalidade. Então foi por isso que foi feito o Estatuto dos Refugiados na ONU, em 1951, colocando aí o limite temporal, pessoas que viviam na Segunda Guerra Mundial e que fugiram, né? E o limite geográfico, colocando que as pessoas que fugiam tinham que ser eminentemente provenientes da Europa. Logo depois, em 1967, foi feito o Protocolo de 67, que excluiu os limites tanto temporal, né, Segunda Guerra Mundial, quanto o limite geográfico, que é Europa. Ou seja, colocou-se aí para o mundo inteiro a possibilidade de pessoas pedirem refúgio com base nesses 5 motivos, né, que a gente já falou: raça, religião, nacionalidade, opinião política e pertencimento a um grupo social, ok? Então, a partir daí, as pessoas podiam pedir refúgio. E por que pedir refúgio é tão vantajoso? Pedir refúgio é vantajoso porque tem uma série de proteções, tanto proteção internacional, essa pessoa vai estar sob a tutela da ONU, né, do Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, como também os países que assinaram tanto o estatuto quanto o protocolo se comprometeram a cuidar dessas pessoas de uma forma, com um olhar muito mais fino, né? de uma situação de direitos sociais muito mais amplo do que o imigrante, né? Então é importante dizer que a gente teve esses avanços. E na sequência, em 1984, a gente teve no âmbito das Américas, com enfoque na América Latina, a Declaração de Cartagena, que é uma declaração, na verdade, não é um tratado como a gente já estudou, é uma declaração e que declara alguns direitos, inclusive aumenta-se como um sexto motivo a
graves violações de direitos humanos, como possibilidade de pedido de refúgio. O Brasil foi signatário de Cartagena e 30 anos depois, em 2014, o Brasil foi sede de Cartagena mais 30 na cidade de São Paulo, e eu tive a honra de participar desse evento e ainda junto lá com os ministros, na época presidente da República, e eu tive a oportunidade de colocar um dos artigos desse Cartagena mais 30 que coloca aí de forma bastante clara a possibilidade de refúgio com base na orientação sexual e identidade de gênero também. Né? Então, em 2014, a gente tem isso por escrito, né, de uma forma bastante clara. Lembrando também que a gente tem uma lei federal, né, é a Lei 9474 de 97, que fala justamente dessa questão de refúgio, que basicamente, pessoal, se vocês forem ler a lei, e eu sugiro que façam isso, né, que vocês comparem com o Estatuto dos Refugiados de 51 junto com o protocolo, vocês vão ver que tem artigos exatamente iguais. É praticamente a cópia, né, do Estatuto dos Refugiados de 51. E é uma lei que, assim, eu tenho muito orgulho dessa lei, porque onde eu vou no mundo eu falo dessa lei e as pessoas falam, nossa, o Brasil adotou uma lei nesse porte, né? E sim, né, a gente tem uma lei que acolhe essas pessoas. Né? Então, o Brasil tem essa responsabilidade, né, porque adotou, acolheu e ainda fez uma lei federal promovendo direitos para essas pessoas. Lógico que tem deveres, claro que sim, como qualquer outra pessoa, né? Mas é importante falar de direitos. E o Estatuto do Migrante, como a gente já falou, né? Eu dei uma aula sobre isso para vocês e dei uma pincelada do que seria os refugiados, né? Mas é importante a gente ter uma aula específica sobre refúgio, porque a OAB está pedindo bastante, né? E eu vou até falar de algumas pegadinhas aí que já caiu na prova da OAB, e é importante que vocês saibam. Então, isso é o compilado de tudo que a gente tem hoje relativo, o basicão, né? Que a gente tem relativo aos refugiados. Claro que a gente tem outras declarações pelo mundo, né? Declaração de Nova York de 2015, mas assim, e o Brasil não é signatário, então eu nem coloquei, tá? Isso aí é só para estudo mesmo, mais aprofundado no mestrado, doutorado que vocês forem fazer. Mas aqui do que o Brasil é signatário, do que o Brasil efetivamente aplica, é isso aí, né? É o Estatuto, o Protocolo, a Declaração, o Cartagena mais 30, a Lei Federal e o Estatuto do Migrante, que também é uma lei federal. Ok, pessoal? Então sigamos. E aqui, pessoal, em primeira mão, em primeira mão mesmo. Ainda não tem livros, até porque saiu essa resolução no mês passado. A ONU reconhece também como refugiados aquelas pessoas que estejam fora do seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política. E aí vem a grande novidade, como também devido à violência generalizada, grave violações de direitos humanos e conflitos internos. Então, cada vez mais a ONU abre espaço para que essas pessoas que sejam vítimas de violência generalizada em países de conflito, grave violações de direitos humanos e conflitos internos possam então ser protegidas, né, pelo âmbito do Acnur, pelo âmbito da ONU. Importante ainda falar dos solicitantes de refúgio. Então, refugiado é aquela pessoa que já teve o status de refúgio concedido pelo CONARE lá em Brasília, tá? Então, é importante a gente falar isso. E os solicitantes são aquelas pessoas que entraram no país e pediram o refúgio. E eu vou agora contar um pouquinho sobre como é que é feito essa solicitação de refúgio no nosso país. Bom, pessoal, como é que é feita essa solicitação de refúgio no nosso país? A pessoa que chega hoje no nosso país, normalmente, ela vem de ou fronteira seca, né, ou através da terra, como os venezuelanos que passam pela cidade de Pacaraíma,
né, lá em Roraima, e pedem na fronteira com o país o refúgio. Esse pedido ele é feito perante a autoridade. Qual autoridade que é? A Polícia Federal. Então, as pessoas pedem refúgio para a Polícia Federal, tá? Então, isso é importante também colocar. Além disso, existe a possibilidade das pessoas chegarem via Porto de Santos, por exemplo. É difícil? 50 pessoas por ano, essa é a média, tá? Pessoas que chegam no Porto de Santos e pedem refúgio. São pessoas que vêm escondidas de navio, enfim. E para quem que ela pede refúgio? Para a Polícia Federal, okay? Para a primeira autoridade portuária que está ali. No aeroporto de Guarulhos é a maior quantidade de pessoas, claro, sem contar com a questão Venezuela, tá? De pessoas, normalmente, que a gente recebe é no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É lá que, por exemplo, tem uma equipe da Cruz Vermelha. Eu já fiz parte dessa equipe, né? Hoje eu não estou mais em solo, eu já estou só na questão dos processos, né, de crianças, como eu falei para vocês, mas é importante dizer que essas pessoas que chegam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, elas são atendidas pela Polícia Federal quando pedem, então, esse refúgio. Como é que é feito isso, né? Antigamente, a pessoa preenchia um calhamaço, né, de mais de 30 páginas, com motivo, histórico, se conhece alguém, qual o endereço, o telefone, enfim. E lá pedia-se o refúgio e a pessoa já saía com um número de protocolo, né? E esse número de protocolo ele é usado por anos, né? Então é com base nesse número, que é o número do processo dela, é um número único. Número de protocolo que serve para usar para matrícula de escola, para acesso à saúde, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é o protocolo. É um papelzinho, né? Bem tosco até. É uma folha de papel que tem a foto da pessoa, tem o nome do pai, nome da mãe, país e motivo de refúgio, né? E o número do protocolo. E é através daquele número que a gente jogava no sistema e via o andamento do processo. Agora existe uma facilitação nos pedidos de refúgio que a pessoa faz pela internet. Quer dizer, é fácil para alguns, né? Que tem acesso à internet, que tem acesso ao smartphone, que tem acesso ao Wi-Fi. Agora, para outras pessoas que chegam com a roupa do corpo e que não sequer tem telefone, fica realmente complicado como é que essa pessoa vai ter acesso a essa internet, né? Então, em alguns lugares, como por exemplo Roraima, a gente tem lá um posto de atendimento, IBDFAN, OAB, que faz esse pedido de refúgio para essas pessoas, né? Através do sistema do CONARE, que é o SIS-CONARE, onde a pessoa então preenche esse cadastro e conta toda a sua história. A partir daí, a partir desse protocolo, e é importante, já caiu na OAB questão a respeito disso, pessoal. A partir desse protocolo, que é protocolado na Polícia Federal, a pessoa solicitante de refúgio, porque ela ainda não tem o refúgio concedido, então quem está em tramitação se chama solicitante de refúgio, pode então entrar com pedido para fazer a CTPS, a carteira de trabalho. Pode fazer o pedido para, por exemplo, ser atendido no INSS, no SUS, no sistema SUS de saúde. Pode ter acesso ao sistema S, né, o SESC, Senai, enfim. Com esse número, a pessoa é uma cidadã praticamente, né? Ela existe, então ela pode transitar dentro do país, ela pode, enquanto o processo está sob análise, ela não é ilegal, e é importante dizer isso. Migrar é um direito, refúgio no Brasil não é ilegal. Então, se a pessoa não tem visto de turista, não tem sequer visto, mas pede refúgio, ela se torna legal no país. E ela pode fazer, então, trabalhar, pode acessar sistema de ensino através dos seus filhos, sistema de saúde, sem problema nenhum. Tudo bem? Então foi uma questão já que caiu na OAB falando justamente isso, se os refugiados, solicitantes de refúgio, têm acesso à saúde e educação, e a resposta é sim. E como eu já tinha falado para vocês, a questão dos deslocados internos são as pessoas que estão fora, né, deslocadas, fora de sua casa, mas dentro do seu próprio país, por motivos similares, como perseguição,
conflito armado, violência generalizada, grave violações dos direitos humanos, mas que não atravessaram uma fronteira internacional para buscar proteção. Normalmente, os refugiados, primeiro, eles são deslocados internos, para depois eles serem refugiados, ou seja, quando eles desistem do país e atravessam a fronteira. Mesmo tendo sido forçadas a deixar seus lares, os deslocados internos permanecem legalmente sob proteção do seu próprio país, mesmo que agentes estatais sejam a causa da sua fuga. Como cidadãos, eles têm seus direitos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos e de direito humanitário. No Brasil, como eu falei, refugiados têm proteção especial, a começar pelo Acnur, o Alto Comissário da ONU para Refugiados, né? Além disso, temos também atuação da Cruz Vermelha no restabelecimento de laços familiares e o próprio CONARE, que é o órgão então que vai analisar os pedidos de refúgio e, através de uma plenária em Brasília, vai então votar se sim, se aprova esse pedido de refúgio ou não, que não aprova. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito desse pedido do CONARE. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, o refugiado então entra com pedido de refúgio, né, enquanto solicitante de refúgio, faz o pedido na Polícia Federal, a Polícia Federal abre então esse protocolo e é aberto então esse processo digital no CONARE. E temos CONARE agora lá em Roraima, temos CONARE em São Paulo e no Rio de Janeiro. Somente 3 para atuar no Brasil inteiro. Então, somos divididos por regiões. São Paulo abrange a região abaixo de São Paulo, né? Então, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além do Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, somente Rio de Janeiro, que é muito menor o escritório do Rio. Bom, importante dizer, pessoal, que estando esse pedido, então, aberto, né, com esse protocolo, o CONARE São Paulo obrigatoriamente tem que fazer uma entrevista pessoal dessa família ou dessa pessoa de forma individualizada. Então, o CONARE chama cada pessoa, hoje através de WhatsApp, né? O meu ex-chefe Bernardo Laferté instituiu isso. Antigamente era por carta, era bastante custoso, era bastante demorado. Hoje não mais, né? Hoje através de WhatsApp a gente faz essa entrevista, né? Esse pedido de entrevista, a pessoa vai no escritório do CONARE. Agora com a pandemia isso está parado, infelizmente, né? Mas eu acredito que existe já até projeto para que essa entrevista seja através de videoconferência também. Bom, aí chega o solicitante de refúgio para essa entrevista e demora-se aí de 2 a 3 horas por pessoa para tirar todos os detalhes do caso. E aí faz-se então um relatório, uma pesquisa também, né? Então se a pessoa fala, eu morava na cidade tal, aí você já tem que ter mais ou menos uma ideia da região da pessoa, né? Então, antes a gente fazia uma prévia. E, por exemplo, teve uma vez que a pessoa falou, eu moro na cidade tal. Aí a gente foi verificar a cidade e tinha um rio, né? Aí a gente pegou o nome do rio. Aí a gente perguntou para a pessoa, mas e o rio da cidade, qual o nome? Não sei. A gente ficou fazendo outras perguntas relativas à cidade, a pessoa não sabia. Então, com certeza a pessoa não era daquela cidade, né? Então, tem muita falsidade também ideológica, né? A gente sabe disso. E o refúgio ele só é concedido a quem realmente é refugiado, né? Então, para essas pessoas o refúgio ele é negado. Depois dessa entrevista, né, a gente faz esse relatório, opina sobre a concessão ou não do refúgio, e aí esse relatório vai para o CONARE Brasília, BSB. Lá no CONARE Brasília vai ser aberta uma assembleia, onde chama-se então várias personagens, várias ONGs, né? Entre elas Missão Paz, entre elas Caritas, né? A própria Defensoria Pública da União, para assistir
essa audiência, né, onde explica-se o caso e verifica-se sobre essa possibilidade. Eles leem o nosso relatório e nem sempre a nossa opinião é levada em conta, né? Às vezes por questão de política mesmo, né? Ah, não aceita a venezuelana. Agora aceita, né? Mas antigamente era mais difícil, por exemplo, né? Então, na época dos mais médicos, a gente opinava que eles eram refugiados e o governo brasileiro entendia que não. A gente não pode esquecer que o CONARE é do governo, né? Apesar da gente pensar uma coisa, né? Muitas vezes o governo, por política de Estado, entendia que não era o caso, né? Hoje já está mais tranquilo nesse sentido, ok? Vivemos aí tempos complicados antigamente. Bom, e aí, importante também uma questão que já caiu na OAB, se a pessoa tem o seu pedido de refúgio negado, o que acontece com ela? Bom, ela tem o prazo de 15 dias para ingressar com recurso. E para quem que ela ingressa? Ela entra com recurso ao ministro da Justiça, diretamente a ele, e ele vai conceder ou não esse refúgio. Caso a pessoa tenha o refúgio negado, o que acontece com ela? Essa pessoa, ela pode permanecer no país, pedindo aí já se ela estiver falando português, né, uma série de características, ela pode pedir o visto de permanência, né? Então, se ela tiver trabalho, e é o que acontece normalmente, pessoal, porque o pedido de refúgio hoje demora cerca de 3 a 4 anos. Então, até lá a pessoa já tem uma vida constituída, né? De repente até casou, já tem filho, enfim, e a gente consegue esse pedido de refúgio. É importante falar, pessoal, que a gente tem algumas situações que a gente precisa falar, né? Com relação, por exemplo, à integração local. A gente não consegue inserir um refugiado, um solicitante de refúgio, sem que haja, por exemplo, uma inserção jurídica, uma inserção social, econômica, cultural do país de acolhida, né? Então, esse grande caldeirão de cultura que essa pessoa vai entrar, é bacana que tenha essa integração, ou seja, essa troca, né? Essa acolhida com o país também, né? Então, a gente percebe que um refugiado, quando ele está plenamente integrado, quando ele adquire, né, a nacionalidade do país de refúgio e pode acessar, por exemplo, políticas públicas, né? Aqui no nosso país a gente tem um plus, né, que o solicitante de refúgio já tem acesso a políticas públicas, né? Então, mas, por exemplo, o que aconteceu com os haitianos, né? Eu tive uma aluna agora me procurou de uma escola de ensino médio que quer falar sobre haitianos em Santos. Eles não existem praticamente, né? Por quê? Porque a maioria dos haitianos pediram transferência, né? É o que a gente chama de reassentamento. Quando as pessoas não se dão bem no país, não gostam, e haitiano sofreu muito preconceito, né? A gente está falando de preconceito dos Estados Unidos agora, né? Ah, Black Lives Matter. Então, aqui também, né? Vidas negras também aqui são repudiadas, né? Então, muitos haitianos sofreram ataques racistas e tiveram que sair do país, né? E pediram o quê? Reassentamento, que nada mais é do que a transferência de pessoas refugiadas, né? E aí, por quê? Porque os seus direitos fundamentais estão em risco. Também no primeiro país de refúgio. Foi o que aconteceu com os haitianos. E também não podem voltar ao seu país de origem, né? E para outro país que elas precisam ir, né? E esse outro país é que vai ter que aceitar essa pessoa como refugiada. Os países de reassentamento, eles proporcionam ao refugiado uma proteção legal, uma proteção física, né? Com acesso a direitos civis, econômicos, sociais, culturais, bem semelhantes à população local, né? Mas o número de pessoas que necessitam ser reassentadas no mundo é muito maior do que o total de vagas existentes. Então, o que a gente tem hoje no nosso país é que os haitianos, por exemplo, usou o país só como país passagem, né? Porque eles não foram mesmo bem recebidos, infelizmente. Os sírios, de uma forma geral, já foram bem recebidos porque são brancos, né, pessoal? Os haitianos são negros, né? Então, é importante a gente olhar esse olhar
do racismo, né? Que a gente fala, os Estados Unidos, não, aqui, a gente faz a mesma coisa, né? Ou pior, né? Bom, eu queria falar também sobre uma outra questão, que é a da repatriação voluntária, né? A repatriação é uma solução de longo prazo, né, preferida pela maioria dos refugiados. Quando se pergunta para um refugiado, o que você quer? Ele fala, eu quero voltar para casa. Quando a guerra terminar, eu quero voltar para casa. Olha só a fala, que forte. Eu quero voltar para casa. A casa não é aqui, a casa é lá. Eles preferem voltar para o seu país de origem, com condições de segurança, claro, né, num nível mínimo de estabilidade, mas para justamente refazer o seu país. O Acnur, frequentemente, ele fornece transporte, auxílio para esses repatriados, para que eles possam recomeçar suas vidas nesses seus países, né? Promove doações financeiras, projetos de geração de renda. Além disso, eles preferem sim refazer o país, né? Então é até bonito isso. Bom, falar um pouquinho de venezuelano no Brasil, pedido aí da penúltima prova da OAB, né, que falou especificamente sobre venezuelanos, e é importante falar, né? O registro e assistência jurídica que o Acnur realiza, né, realiza lá na cidade de Pacaraíma, como na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, é com relação, então, a essas pessoas que ficam em abrigos, né, ou centros de trânsito ou em centros de documentação. Esse processo ele permite conhecer a população, as suas necessidades e facilita o desenvolvimento de programas que acabam respondendo pelas demandas, né? A OAB está intimamente ligada a esse processo do Acnur, outras ONGs internacionais também. Eu tenho um ex-aluno, tanto da graduação e foi meu aluno do mestrado, meu orientando. Ele hoje, o Vitor trabalha hoje lá na linha de frente, né? Ele, através de uma ONG internacional, que ele hoje é funcionário dessa ONG, e ele acaba oferecendo serviços, informações, orientações para essa regulação migratória no país. Então lá existe um centro importante. Além disso, temos também centros de referência para refugiados e imigrantes e que funcionam tanto em Boa Vista quanto em Manaus. Manaus é outro polo também grande de pedido de refúgio. Esses espaços eles oferecem serviços de orientação, proteção, integração, inscrição, por exemplo, dos solicitantes em programas de assistência social, aulas de português, atividades culturais, esportivas, para esses cidadãos venezuelanos e também de outras nacionalidades que chegam nessas cidades, né? Em Boa Vista, esse centro funciona em colaboração com a Acnur, com a Universidade Federal de Roraima, onde eu tenho 2 grandes amigos lá que estudaram comigo no doutorado aqui em Santos, né? Um deles, inclusive, hoje é o reitor da Universidade Federal de Roraima. Vou dar a palestra, não sei se essa semana ou na próxima, lá direto pela Universidade de Roraima, vai ser também gratuita pelo Google Meets, eu mando para vocês depois. Além disso, o município de Boa Vista e as organizações de cidade civil também são parceiras do Acnur, como o próprio BDFAN. E Manaus, o espaço é coordenado por uma ONG religiosa, né, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que é a ADRA, com o apoio do Acnur e também União Europeia. Olha que importante, né? Preocupamos também com a relação da proteção, né? Então o Acnur ele atua, e além disso, Cruz Vermelha sempre, pessoal, Cruz Vermelha sempre trabalha, e Médicos Sem Fronteira também. O Acnur ele atua nesses centros de documentação, nos abrigos, tanto de Pacaraíma quanto de Boa Vista e Manaus, para identificar, monitorar e realizar esse encaminhamento nos casos de proteção onde há maior vulnerabilidade com relação a essas pessoas. Por exemplo, a gente tem abrigos de pessoas LGBTI que tiveram que ser separadas por conta de violência, infelizmente. Além disso, tem a questão do abrigamento, né? O Acnur também, juntamente com essas outras ONGs, fornece apoio técnico, operacional, de proteção para essa gestão. Hoje temos lá 20 abrigos para venezuelanos em Pacaraíma, Boa Vista e Manaus, e garante o bem-estar, a dignidade para essas pessoas, para elas saírem das ruas, né? Além disso,
O governo federal, na época do governo Temer, começou de forma bastante tímida a interiorização desses refugiados, né? E o governo federal implementou esse programa de realocação voluntária de pessoas venezuelanas de Boa Vista, Manaus, para outras cidades brasileiras. São Vicente recebeu pessoas, Praia Grande também. Nessa cidade de destino, o Acnur articula parcerias com estados, municípios, assim como sociedade civil e setor privado, para justamente proporcionar a essas pessoas refugiadas, venezuelanos realocados, abrigo, integração, encaminhamento nessa forma de trabalho também. Além disso, atua, né? Existe uma atuação com organizações de sociedade civil com relação à sensibilização do setor privado, na articulação com órgãos públicos para verificar essas soluções sustentáveis de longo prazo a essa população venezuelana. Por exemplo, acesso a emprego, formação, qualificação, aula de português, integração cultural e outras situações. Importante lembrar, pessoal, que não é porque é refugiado nem solicitante de refúgio que eles vêm crus, né? Eu entrevistei milhares de pessoas venezuelanas que são, por exemplo, engenheiro de petróleo e gás, né? Não sei se vocês sabem, o maior poço de petróleo das Américas fica na Venezuela, né? E eles têm uma expertise absurda, né, com relação a essa temática, né? Então, importantíssimo, pessoal, verificar que não é porque é refugiado que não tem expertise, né? Você não sabe nada. Não! Quantas pessoas com um currículo gigantesco estão aí sofrendo essas mazelas, né? E pode acontecer com qualquer pessoa, pessoal. Pode acontecer conosco. Aconteceu com os nossos avós, com os nossos bisavós. Procurem fazer essa reflexão. Olhem o sobrenome de vocês e procure saber se seu sobrenome, Oliveira, Silva, Souza, Vasques, Goriche, de onde veio? Né? De que país veio? De que época veio? E por que eles vieram para cá? Tem um motivo. Se a gente não é índio, a gente é filho de imigrante de uma forma geral. E é importante também distinguir, né, o imigrante do refugiado. O imigrante nada mais é do que aquele que tem vontade de sair do seu país para uma vida melhor. Então, por exemplo, os brasileiros, né? Nós brasileiros que saímos daqui para trabalhar nos Estados Unidos, para conseguir uma vida melhor no Canadá, para conseguir uma vida melhor em Portugal, somos imigrantes aos olhos de Portugal e emigrantes aos olhos do Brasil. Então, para ser refugiado, tem que se encaixar naquele quesito perseguição, motivação, e para ser imigrante, basta sair do país. Então é bastante comum que imigrantes saiam do país, venham para o Brasil, peçam refúgio, e 90% dos pedidos de refúgio são negados justamente por isso, né? Porque a pessoa não é refugiada, não está refugiada, ela é nada mais, nada menos do que uma imigrante. E só para mostrar para vocês o mapa, né? Em 2019, o número de migrantes, o número de pessoas que saíram de seus países de origem, que se movimentaram, né? Então, olha só o mapa, pessoal. Parece o mapa do Covid, né? Pegou tudo, menos Alasca, né? É mais ou menos isso, né? O número de pessoas que saem dos seus países de origem é natural, porque é do ser humano, porque faz parte da história, da humanidade se movimentar. E por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês um vídeo de refugiados que fizeram agradecendo a hospitalidade dos brasileiros. Somos
opressão e injustiça que não acabou. Nós estamos aqui com muita saudade por causa da guerra. Deixamos a nossa cidade e deixamos pra trás famílias e amigos. O destino tanto faz desde que fiquemos vivos. Oh, oh, oh. Somos um rei, somos um oh, oh. Somos um rei, oh, oh. Somos um rei, somos um oh, oh. Somos um rei, oh, oh. Bate uma bomba aqui, depois outra, então nós sabemos que vai ter outra bomba que vai chegar para nossa casa. Fugir a guerra no meu país, matar homem, pegar mulher para forte, dar criança arma na fogo, tudo. If I had lived there, I wouldn't be alive today. Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da minha raça, eu fui perseguido. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz. Por pura injustiça eu tive que deixar minhas origens em busca da paz. Somos um rei, 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 somos um rei. Viverá que nos traz esperança. Queremos compartilhar a nossa cultura. O Brasil nos dá mais segurança. Nós somos muito mais felizes agora. It's not a choice. It's a circumstance. Eu não sou refugiado. Eu estou refugiado. Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados fugir do nosso país porque a gente fez uma coisa errada. Mas isso aqui não é verdade. A gente fugir do nosso país para salvar a nossa vida. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Oh, oh, oh. Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Merci Brésil, pays d'espérance, pour la nouvelle opportunité de vie que tu nous donnes. Thank you, brother, for welcoming us. I want to be grateful. Muchas gracias, Brasil, pela escola. Muchas gracias, Brasil. Brasil ميريخوا بورهم. برازيل الحرية والأمان. Matondo mingi, Brésil, mboka ya kimia pona ngai mokimi. Yoruba, ẹ ṣé Brazil, tẹ́gbà wá sínú ìlú yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan. اینجا مردم دوست دارن فقط به خاطر عشق، نه به خاطر ملیت، نه زبان و نه مذهب. Shukrani sana kwa Brazil ya nchi ya amani, ya kimya, ya salama kwa mimi mkimbizi. شكرا برازيل، أشعر هنا بالأمان. Brasil, biche Radesh. E com esse vídeo eu não ouso dizer que a aula terminou, né? Esse é um tema que a mim me é muito caro, né? E eu sempre me emociono ao ver esse vídeo, porque eu vi esse vídeo sendo feito. Então, para quem se interessa, né? E eu sei que tem algumas pessoas que se interessam pelo tema, que já me procuraram, né? Estudem, é um tema maravilhoso, né? Você lidar com pessoas é maravilhoso. E, enfim, esse aqui foi só uma pincelada, né, pessoal? Faculdade é assim, né? A gente dá os instrumentos, mostra o caminho e o aluno vai e faz, né? Em 1 hora e pouco de aula não dá para a gente esgotar um tema que é tema de mestrado, doutorado, e a gente não para de estudar nunca mais.
Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido a diferença básica entre refúgio e migração. Com esse tema a gente termina e esgota, né, o tema de direito internacional. Espero que vocês tenham gostado, né, da matéria. Espero vê-los nos corredores da faculdade, né, porque eu não vou dar aula para vocês mais. Não direito internacional não é uma grade que se estende ao segundo semestre. Por isso que eu fiquei tão chateada de não ter feito a aula ao vivo hoje, né? E era uma despedida mesmo. Mas a gente vai se encontrar na próxima quarta, quando eu for distribuir os trabalhos para vocês. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar aqui o meu abraço. Uma pena que a nossa convivência foi tão fugaz, né? Pouco menos de um mês. Mas foi intensa, né? A convivência também online foi intensa. Espero que vocês tenham gostado da matéria. E contem comigo sempre, pessoal, para tudo, porque uma vez estabelecida essa relação, pelo menos de minha parte, né, de aluno, professor, e para mim vocês já são meus colegas, 5º ano já é colega, né? Sempre que vocês precisarem, estarei aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.